Olá, meu nome é Paula Brigger, eu sou bióloga de formação, tenho mestrado em Educação, Educação em Ciência e um doutorado em Ciências Humanas, Sociedade e Meio Ambiente. Enfim, a gente pode começar conversando sobre a questão de que o nosso olhar sobre o nosso entorno, sobre o que está em volta, o nosso meio ambiente, nunca é neutro, né? Sempre é guiado por um conjunto de valores, visões de mundo, etc., ideias, né? No caso da nossa sociedade industrial, nós somos dominados por uma racionalidade que é essencialmente instrumental. Quais são basicamente as características dessa visão de mundo? A natureza ela é vista como uma grande fábrica, uma parte produtiva do todo, portanto sem valor intrínseco, um conjunto de recursos, a gente usa muito recursos naturais, O que é um recurso? É um meio para se atingir um fim. É interessante também destacar um parênteses aqui, que não existem só recursos naturais, mas também existe o termo recurso humano, Então isso dá uma dimensão de o quanto nós próprios somos, digamos assim, apanhados nessa teia, desse pensamento que é construído, obviamente, historicamente, não é nada dado, não é uma única possibilidade de enxergar o entorno, A produtividade ela é um ícone dentro dessa cultura também. Uma outra característica muito importante, uma fé crítica na ciência e na tecnologia como forma de alcançar crescimento econômico, etc. Uma característica também muito importante, um traço cultural muito importante, é a possibilidade de conhecer somente o que é mensurável, então só se conhece o que se pode medir. E isso, segundo alguns autores, o Herbert Marcuse, por exemplo, que é um autor que eu gosto muito, filósofo alemão, ele junto com o matemático Russell, ele coloca que a matematização da natureza, a tradução da natureza em termos de estruturas matemáticas, ela acabou por criar a ilusão de uma realidade autônoma, absoluta, independentemente do olhar do pesquisador, do observador, e que isso eventualmente acabou se separando a ciência da ética, ou seja, hoje temos uma dificuldade muito grande de ver os nossos objetos de estudo em termos de causas finais, como agentes éticos, estéticos, políticos, etc. Bom, muito bem. Poderia elencar muitas outras características. Uma, por exemplo, importante também, é um conhecimento, a nossa forma de conhecer, ela é essencialmente analítica, e toda forma analítica de conhecimento ela tende ao reducionismo. Um exemplo muito emblemático disso é toda a estruturação, toda a medicina humana ela é estruturada nesse tipo de paradigma, que separou então o nosso organismo em partes estudáveis, em partes otorrinolaringologista, cardiologista, ortopedista, etc. Então essa crença de que a gente pode estudar as partes e depois juntar num todo maior e esse todo ser compreendido, Isso é também uma característica bastante mecanicista, Na verdade, esses dois paradigmas eles estão muito próximos, Eles têm uma relação muito direta. Bom, dois traços que emergem muito fortes, dessas características são o antropocentrismo, que é um conceito bastante conhecido de todos, e também o especismo, que é uma forma, digamos, um caso particular, até eu diria, do antropocentrismo, que é uma forma de discriminação praticada por nós humanos contra outras espécies animais, baseado em diferenças moralmente irrelevantes. Quem cunhou o conceito foi o psicólogo e filósofo britânico Richard Ryder, e ele fez, então, uma analogia com o racismo e o sexismo, que também são formas de discriminação baseadas em diferenças moralmente irrelevantes. E um outro caráter, uma outra característica muito importante que emerge também desse conjunto de valores e desse ideário é o caráter pragmático que o conhecimento adquire, E nesse sentido um nome muito forte é também um nome muito conhecido de todos, que é o René Descartes, Qual é o trabalho em que ele mostra isso de uma forma muito contundente? O discurso do método. Na sexta parte, por exemplo, do discurso do método, tem uma passagem muito emblemática, muito interessante nesse sentido, onde ele diz mais ou menos assim, eu vou colocar resumidamente, ele diz assim:
Em vez dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, nós poderíamos propor uma outra prática através da qual, conhecendo as forças do fogo, do ar, da água, dos corpos celestes, enfim, outros fenômenos que nos cercam, nós poderíamos, eu vou resumir, né, poderíamos empregar esses conhecimentos para nos tornarmos senhores e possuidores da natureza. Então vejam bem, né, já essa determinação em domínio, de dominar a natureza, né? Bom, isso é na sexta parte do discurso do método. Na quinta parte, Descartes também faz uma série de afirmações com base na experimentação animal, vivissecção, experimentos extremamente cruéis, naquele tempo não tinha anestesia, e chega à conclusão, então, de que o funcionamento dos animais, a metáfora do animal-máquina, né, é como um relógio, as engrenagens do relógio são comparáveis ao funcionamento dos corpos dos animais, e ele conclui, então, que é só a natureza que age neles, que eles não têm espírito, não teriam alma e não sentiriam dor, né? Algo totalmente absurdo, totalmente sem lastro hoje, né? Mesmo naquela época, a autora Anita Guerrini, ela tem um livro sobre vivissecção e alguns outros trabalhos também que analisam a história da vivissecção, e ela mostra que diversos pesquisadores duvidaram dessa questão. Aliás, eles tinham certeza de que os animais sentem dor, né? E, portanto, não concordavam com essa tese cartesiana, né, de que os animais são meros autômatos, incapazes de emoções, de dor, né, e que, eventualmente, até um ganido de um cão com o peito aberto no experimento de vivissecção seria como o ranger de uma roda de uma carroça, né? Mas precisou que se passassem cerca de 200 anos até que surgisse um nome de peso, que também todos conhecem, o nome que fez história, que é exatamente Darwin, né? Sir Charles Darwin, que elencou cerca de, se eu não me engano, 25 diferentes emoções nos animais, né? Então, desbancando totalmente a tese cartesiana do animal-máquina. Aliás, um nome que me ocorre agora famoso, que se contrapôs muito a essa visão do animal-máquina, foi Voltaire, né? Mas, então, Darwin teve um peso muito grande nesse sentido, embora, em termos de visão abolicionista que a gente tem hoje, animal, Darwin não foi um nome importante, apenas foi importante ele ter quebrado esse paradigma dessa dicotomia entre nós e os outros animais, mostrando, então, que existe um contínuo em toda a biosfera e elencando, então, essa série de emoções. Bom, depois, então, no século XX, os estudos sobre ciência, consciência animal, comportamentos complexos, etc., se intensificaram. Alguns nomes, dois que eu conheço melhor, existem muitos, uma infinidade de pesquisadores extremamente competentes e renomados, mas eu citaria aqui Mark Bekoff e o Jonathan Balcom. Estou tendo aqui uma ajuda das minhas cadelas aqui agora. E esses biólogos, então, assim como a Jane Goodall, que estudou os chimpanzés, né, na natureza, eles demonstram, então, que principalmente mamíferos e aves, que foram mais estudados, lobos, coiotes, elefantes, cavalos e aves como papagaios, por exemplo, e corvos, eles são capazes não apenas de sentir emoções como alegria, raiva, medo e sentirem dor, obviamente, mas são também capazes de comportamentos extremamente complexos, como, por exemplo, comportamentos ligados ao luto, a senso de empatia, de justiça, né? Então, o que eles colocam, esses pesquisadores? Que a moralidade ela não surgiu na espécie Homo sapiens, né? A gente pode traçar as origens da moralidade nos animais, quer dizer, a moralidade é algo que nos antecede como espécie. Isso é algo extremamente importante. E até mesmo animais que nós julgamos distantes de nós, como os peixes, por exemplo, também existem fortes evidências de que, além de dor, que é algo mais óbvio, até eu diria, né? Mas que eles também sentem medo e são até capazes também de terem tradições culturais, né? Para talvez a surpresa de muitos de nós aqui.
Bem, então, tudo isso desautoriza totalmente a tese cartesiana, né, dos animais como máquinas, etc. E a gente passa, então, por um outro patamar de relacionamento com os animais. Recentemente, eu digo agora, século XXI, né, tivemos em 2012 a Declaração de Cambridge sobre Consciência, também bastante conhecida, eu acho que muitos que ouvem aqui já devem ter ouvido falar, enfim, pelo menos de uma forma geral, que foi assinada por cerca de, se eu não me engano, foram 26 prestigiosos neurocientistas que afirmam que todos os mamíferos, todas as aves e até animais como polvos, que é filo molusca, né, já estão também bastante distantes de nós, eles têm os substratos neurotônicos, neurofisiológicos, neuroquímicos, etc., capazes de exibir, de ostentar estados conscientes, ou seja, eles têm comportamentos intencionais e não são meramente máquinas ou mesmo animais que reagem simplesmente a instintos, né? Eles têm sentido de futuro, etc. Muito bem. Então, esse foi um marco muito importante. Aliás, eu tive a satisfação de estar numa mesa com o Dr. Philip Lowe, que foi quem encabeçou a Declaração de Cambridge sobre Consciência, né, num debate em 2015 na Unicamp, e tive a satisfação também de, inclusive, segurar o papel nas mãos, né, a declaração em si nas mãos que ele levou consigo, né, na época. Né? Bom, quais são os caminhos para mudar, então, esse rumo de um hiato extremamente grande, importante, entre o que diz a ciência, entre o que diz a ética e o comportamento que a gente tem como espécie, digamos assim, não eu ou quem escuta, mas da espécie humana com os animais não humanos, então, e todos os processos produtivos, etc., que envolve a exploração desses animais. Bem, eu diria que se a gente fosse levar minimamente a sério, honrar as evidências científicas que a gente tem, que tem, obviamente, desdobramentos éticos que deveriam ser, pelo menos, extremamente importantes, a gente deveria conferir minimamente 3 direitos a esses animais, pelo menos esse da Declaração de Cambridge sobre Consciência, e aqui algo importante também, que é a questão do benefício da dúvida, quer dizer, não é porque um animal não está na Declaração de Cambridge sobre Consciência ou que não se tem evidências sobre sofrimento, enfim, comportamentos complexos, etc., que a gente não deva estender o benefício da dúvida. Ou seja, a ausência de uma prova não é prova de uma ausência de algo. Por exemplo, no caso aqui, a consciência ou mesmo a senciência. Então, retomando o raciocínio, a gente deveria estender pelo menos 3 direitos a esses animais, então, sencientes conscientes, que são o direito de não ser aprisionado, de não ser torturado e de não ser morto. Né? Isso seria, sim, uma pauta mínima. Se a gente assim fizesse, aliás, a Constituição brasileira não é minha área, a área do direito, mas no seu artigo 225 existe um inciso que proíbe, que veda a crueldade, né? Então isso já é um reconhecimento de que os animais são seres sencientes, ou seja, não são meros autômatos, não podem ser vistos apenas na categoria instrumental e genérica de fauna, né? E nesse caso merecedores de alguma consideração apenas no sentido de que, enquanto biodiversidade, enquanto participantes de ciclos biogeoquímicos, por exemplo, fundamentais nesse sentido para o equilíbrio ecológico, eles seriam provedores de serviços ambientais, que a gente não escaparia de uma visão baseada na racionalidade instrumental, né, dessa forma. Então, a gente tem todos os elementos científicos, éticos, inclusive a nossa Constituição, para conferir esses novos direitos, então, aos animais. Né? Bem, quais são as vias privilegiadas de mudança? De um lado, a gente teria a via legal, então, Constituição, Lei 9605, enfim, existem muitas outras legislações. Existe uma legislação, se não me engano, de 1934, da época de Getúlio, que na época era, inclusive, bastante avançada. Eu não sei se ela ainda está vigente, mas, enfim, nós temos muitos elementos que poderiam nos dar um progresso muito grande nesse sentido. E temos também a via da educação.
Bem, enquanto a via legal seria uma via eminentemente coercitiva, ou seja, pessoas, uma determinada sociedade, integrantes, né, de um determinado grupo social, eles são premidos a terem determinado comportamento para obedecer à lei. Né? O universo da educação ele é pautado principalmente pela liberdade como consciência da necessidade, ou seja, eu não sou obrigada, não sou premida a agir de uma determinada forma, mas eu assim o faço por entender, por compreender a necessidade de uma mudança então de comportamento, de valores, enfim, de paradigma, né? Bem, então seria um universo ideal em termos de construção de novos valores. Porém, a educação ela tem muitos problemas também. E também vale aqui dizer, antes que fique mal entendido, as leis também educam a médio e longo prazo, ou seja, não é apenas coerção, o universo legal, e também o universo educacional, obviamente, envolve também alguns aspectos coercitivos. Então, essas categorias não são estanques, mas e sim complementares, né? Mas voltando à questão da educação, o problema sério que a gente tem hoje é que a educação tradicional, ela legitima, ela promove o especismo de uma forma aberta, orgulhosa e ostensiva em praticamente todos os níveis de ensino, em todas as áreas do conhecimento. Né? Basta examinar diferentes cursos para a gente detectar, então, esses elementos especistas, sejam eles na zootecnia, que talvez é o exemplo mais contundente nesse sentido, mas também em muitas outras áreas, na nossa área de ciências biológicas, então, infinitas coleções de insetos, coletas de animais nos seus ambientes naturais, experimentos com animais, né? Mesmo nas áreas de economia, engenharia de produção, nutrição, animais são vistos como ingredientes, como dados estatísticos, enfim, né? Como elementos de um determinado sistema produtivo, né? Meras engrenagens de um sistema produtivo. Então, é assim que é a nossa educação. Poderíamos ter alguma salvação na educação ambiental? Complicado. Então, eu venho há pelo menos 20 anos, mas acho que já deve ter quase uns 30 agora, afirmando que a gente não deve ter uma educação ambiental separada. A educação teria que ser ambiental no seu todo, né? E não um fragmento, um compartimento da educação, uma especialização, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, quando você fala educação ambiental, você está afirmando que existe uma que não é ambiental. Qual é essa educação não ambiental? É a educação tradicional, que além de especista, é uma educação, então, que reafirma todos esses valores que eu coloquei no início, de produtividade, de conhecimento analítico, de, enfim, paradigma mecanicista. Por quê? Porque os valores da educação não são valores que pairam acima, né, do paradigma vigente de uma determinada sociedade, e basta olhar para o que faz a nossa sociedade. Vejam a destruição, o nível de destruição que a gente tem da biosfera, da biodiversidade em particular, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, né? Então, por que a educação tradicional seria uma educação libertadora se ela reflete meramente os valores de uma sociedade que é irresponsável com a natureza, né? Bem, eu estou me estendendo um pouco, pensando em dar um fecho, então, e voltando para a importância da educação. Então, essa educação ela não poderia ser uma ilha de uma outra racionalidade, ela teria que ser uma educação ambiental e abolicionista animal como um todo, desde o jardim de infância até a pós-graduação, em todas as áreas do conhecimento, porque eu acredito que só assim a gente possa responder à questão, à queixa do filósofo Gary Francione e Anna Calton, de que 200 anos de abolicionismo não mudaram a nossa relação com os animais, nada mudou substancialmente, que a gente precisa de uma visão abolicionista. Eu sou inteiramente de acordo. Mas a questão principal, enquanto tivermos uma educação tradicional, seja ela com o adjetivo que for, mas a educação dominante, a educação hegemônica, que promova então o especismo, aberta e orgulhosamente, como eu falei, a gente não haverá leis, não haverá políticas públicas, nada disso vai dar conta, então,
da gente ter uma quebra de paradigma e transcender para um mundo melhor, uma nova relação com os animais, então, não humanos, né? E realmente, só para finalizar, hoje estamos num mundo verdadeiramente, cenário mundial, é verdadeiramente insustentável a pandemia que ora toma conta de todo o planeta. Bem, isso é assunto para uma outra fala, um outro capítulo, né? Mas eu acho que todos têm ciência aqui da questão que pouco se fala, de que a pecuária é a grande culpada, e outras pandemias virão se a gente continuar tendo essa relação com os animais na pecuária e em muitos outros setores também. Ou seja, estamos num cenário de total insustentabilidade. Bem, lá nos primórdios das discussões sobre educação ambiental, uma questão que vinha à tona, virava e mexia, enfim, a toda hora vinha à baila, era a questão de que um dos propósitos, talvez o maior, da educação ambiental era construir uma sociedade sustentável. O termo que ficou consagrado foi desenvolvimento sustentável, que é um termo sobre o qual eu já realizei algum debate sobre as palavras separadamente, o que é desenvolvimento, o que é sustentável, e de uma forma geral, porque não caberia agora discutir isso, mas em termos gerais é um termo bastante polissêmico, com muitos sentidos, muitos significados, dependendo do autor que se escolhe, a gente vai ter diferentes dimensões que são elencadas, então, mas minimamente nós temos 3 dimensões, né? Nós temos uma dimensão ambiental, uma econômica e uma social. Bem, eu proponho então, já de um tempo para cá, agregar uma 4ª dimensão, que seria a dimensão ética, né, junto a essa sustentabilidade, a esse tripé básico, por várias questões, todas as que a gente discutiu agora. A ética, ela não está, digamos assim, bem desenvolvida na nossa sociedade. Até um tempo atrás, um artigo que eu escrevi há mais de 20 anos, eu disse: trocamos TACAPs por Pentiums. Pentium, na época, era um computador, digamos assim, de primeira geração. A Tecne vai sempre ficando velha, isso é bem curioso também. Mas, enfim, essa 4ª dimensão, então, da ética, ela daria conta dessa questão que eu coloquei lá no início, né, dessa fala, que a ciência se tornou hegemônica, que é a ciência que se pratica nas universidades, enfim, a ciência que apoia grande parte da tecnologia e tudo que acontece no mundo produtivo, é uma ciência que historicamente, epistemologicamente, se separou da ética, né? Então, isso seria uma forma, então, de agregar essa dimensão que foi perdida, ou pelo menos que talvez nunca tenha existido nessa ciência, né? Segundo que colocam alguns autores, ela foi eliminada num momento muito ainda inicial dessa ciência nossa, que se tornou dominante, e só assim, então, a gente poderia trilhar um novo caminho a uma real sustentabilidade que englobasse também esse plano ético, incluindo não só a natureza como um todo em si, mas também os animais não humanos. É isso. Obrigada.